Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a psicologia e suas principais abordagens. Behaviorismo. O behaviorismo, ele vem de um termo em inglês denominado behavior, que significa comportamento. Por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos o termo behaviorismo. O behaviorismo nada mais é do que o estudo do comportamento. O behaviorismo defende que o comportamento é o objeto da psicologia. Ele surgiu num momento de defesa, de priorizar a psicologia como uma ciência que, portanto, pode ser mensurável, passível de experimentos. Então, o behaviorismo, ele parte do pressuposto de que esse objeto do estudo da psicologia deve ser um objeto observável, um objeto mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. A psicologia, quando surgiu, foi muito criticada por outras ciências, como as exatas e naturais, por ser uma ciência que estuda algo, digamos, subjetivo. E para dar esse caráter mais científico à psicologia, a proposta do behaviorismo é tratar o seu objeto de estudo, que é o comportamento, como algo observável, mensurável e passível de experimentação, de comprovação científica. Alguns conceitos básicos. O primeiro que a gente pode estudar é sobre comportamento respondente. O que significa comportamento respondente? São reações imediatas que os organismos apresentam quando colocados em contato com estímulos antecedentes que exercem a função iniciadora. Mas o que é isso? Vocês podem conhecer esse tipo de comportamento como reflexo nos dia a dia de vocês, como, por exemplo, quando a gente liga uma luz, a contração da pupila, quando a gente experimenta algo ácido, a gente tem uma reação das nossas papilas gustativas. Quando a gente é submetido a baixas temperaturas, a gente tem uma resposta na nossa pele, Os nossos pelos, eles ficam eriçados. Quando a gente é submetido a temperaturas muito altas, a gente tem outro tipo de resposta, que é o aumento da sudorese. Então, esses comportamentos que eu acabei de citar são exemplos de comportamento respondente. E qual foi a primeira vez que esse tipo de comportamento foi estudado? Foi pelo cientista Pavlov. Ele fez alguns experimentos com cães. Vamos ver como funcionava. O Pavlov submeteu os cães a um determinado experimento onde ele conseguia medir a quantidade de saliva produzida pelos animais. E aí o que ele observava? Diante da apresentação de um estímulo, comida, que é um estímulo inato, ele provocava um aumento da salivação. Ou seja, o animal via a comida e aumentava o nível de salivação. Até aí tudo bem, não é uma grande novidade. Mas o Pavlov ficou pensando, será que a gente pode ensinar ele em algumas determinadas situações a ter esse mesmo tipo de resposta a outro estímulo? Então, o que ele fez? Nessa segunda situação, ele submeteu o animal a um barulho de um sino tocando. E o animal não tinha um aumento de salivação. Mas depois, na terceira situação que a gente pode observar, o Pavlov associou dois estímulos. Um estímulo inato, que provocava um aumento de salivação, que era a comida, mais o som da sineta. Então, o animal era submetido a várias associações desses dois estímulos. E, por fim, na situação 4, apenas o som da sineta era capaz de provocar a resposta de aumento de salivação. Então, essa resposta, que era uma resposta também inata, tornou-se aprendida. Ele começou a responder salivando mais diante de outra situação, não só na presença do alimento, que é uma coisa que acontece conosco também. Às vezes a gente tem
salivação quando a gente vê um alimento ou quando a gente pensa num alimento. E é isso que ele chama de, na época chamou de reflexo condicionado. Então ele observou que esse tipo de comportamento, ele é inato, então a gente já vem com uma série de respostas desse tipo que são importantes para a nossa sobrevivência, mas também a gente pode condicionar esse tipo de comportamento. No entanto, um outro pesquisador muito importante, que é considerado o cientista mais importante, o autor mais importante do behaviorismo, que é o Skinner, ele já tinha conhecimento sobre os estudos do Pavlov, mas ele achava que nem todos os nossos comportamentos são desse tipo, estímulo-resposta. Por exemplo, se alguém fala com você na rua, oi, a sua resposta para essa pessoa de também cumprimentar, oi, ela é uma resposta que você produz sem pensar, sem conseguir controlar, como é o caso do respondente? Não. No caso do respondente, são respostas imediatas, incontroláveis, que toda a espécie tem o mesmo tipo de resposta. No caso desse tipo de comportamento que eu acabei de citar, o Skinner pensou, não deve ser esse mesmo tipo de comportamento. Então ele começou a estudar um outro tipo de comportamento que é chamado comportamento operante. Esse tipo de comportamento, ele produz consequências e é afetado por essas consequências. Então o Skinner, ele desenvolveu experimentos com ratos e pombos e propôs que nem todas as nossas ações eram reflexas, como era o caso do respondente, mas que havia uma categoria de comportamentos operantes, cuja principal característica era de operar no ambiente. Vamos ver aqui o exemplo do experimento. O experimento do Skinner era feito na caixa de condicionamento operante, que era essa caixa que vocês estão vendo aí, onde ele submetia os ratos, que eram privados de água. Os ratos ficavam sem beber água por um tempo, 24 horas. E aí essa caixa ela continha um dispositivo, que é essa barra que vocês podem olhar, e essa barra era capaz de acionar um bebedouro que liberava uma gota d'água toda vez que o animal pressionava. Claro que quando o animal era inserido na caixa, ele não sabia disso. Então o Skinner foi fazendo uma modelagem, que é o que quando a gente vai ensinando passo a passo, ele ia apresentando consequências para comportamentos que se aproximavam de pressionar a barra. Então, cada vez que o animal se aproximava da barra, ele liberava uma gota d'água. E aí, cada vez ele ia exigindo mais desse animal, que ele cheirasse a barra, que ele tocasse a barra, até chegar no comportamento final esperado, que era pressionar a barra. E dessa forma, o Skinner conseguia ensinar o animal que um determinado comportamento que ele tinha poderia ter uma consequência positiva. Se ele estava com sede, uma consequência positiva era tomar água. E aí ele ensinava que caso ele pressionasse a barra, ele poderia tomar água. Esse é um experimento clássico da psicologia, que todos os estudantes de psicologia reproduzem, E é um experimento bem interessante que mostra que as consequências do nosso comportamento podem influenciar na frequência desses comportamentos. E assim como no caso dos ratos, outros animais e os seres humanos também sofrem influência desse mesmo tipo de comportamento, que é o operante. Então vamos voltar lá ao Skinner. A partir desse experimento, o Skinner então concluiu que algumas ações são determinadas pelas consequências e os estímulos antecedentes apenas marcavam a situação em que essas ações, se emitidas, seriam reforçadas. Então, se o ratinho está lá dentro da caixa e existe uma barra, caso ele pressione, ele vai obter água. Então, a situação antecedente ela apenas marca, sinaliza que existe a possibilidade de você ter uma consequência positiva. Então, o comportamento operante, ele produz consequências e influencia o nosso comportamento. De que forma? Há várias formas de modificar o comportamento operante. Há vários tipos de consequências. A primeira delas foi a que a gente viu no experimento do Skinner, é o reforço positivo.
O reforço positivo é uma consequência que possibilita o aumento da frequência do comportamento. Então, o animal pressionava a barra, obtinha água e isso aumentava a frequência daquele comportamento. Um animal que era ensinado naquela situação poderia pressionar a barra mais de 100 vezes, 200 vezes em uma sessão de 60 minutos, que é o que acontece. Então, uma consequência positiva pode aumentar a frequência de um comportamento. Vamos para um exemplo no ambiente de trabalho. O próprio salário pode ser algo que mantenha aquele comportamento, por exemplo, de produtividade, e faz com que aquele comportamento aumente de frequência. Comissões, promoção, reconhecimento público, participação em projetos, são exemplos de consequências que podem fazer com que o comportamento de ser produtivo, de ser eficaz no trabalho, aumente de frequência e se mantenha ao longo do tempo. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Esse tipo de consequência não é exatamente física ou exatamente uma recompensa financeira. A recompensa financeira pode ser um exemplo, sim, se aumentar a frequência do comportamento. Há pessoas que recebem o seu salário e não aumentam a sua produtividade. O que define o reforço é se existe um aumento na frequência do comportamento. E aí esse reforço pode ser físico ou não. Um simples reconhecimento público, um elogio, pode funcionar como reforço, desde que aumente a frequência daquele comportamento. Tudo bem? E a punição positiva é outro tipo de consequência. Esse tipo de consequência existe para que o comportamento reduza de frequência ou desapareça. Um comportamento que no geral é visto como inadequado. Então, vamos lá, no caso do trabalho. Um trabalhador que não cumpre suas metas, suas tarefas, não segue as regras ou falta muito, ele pode ter alguns tipos de consequências, como advertência, aplicação de falta, desconto salarial. E aí, se diminui a frequência desses comportamentos problemáticos ou inadequados, a gente chama que ocorreu uma punição positiva. Positiva no sentido de que eu adicionei um estímulo que é desagradável. Você ter um desconto salarial é algo desagradável. Então, a punição é algo que reduz a frequência de um comportamento. E existe um outro tipo também de reforço, que a gente chama de reforço negativo. Como é que isso acontece? O reforço negativo, ele aumenta a frequência de um comportamento, mas para tirar, remover algo desagradável. Sabe quando você usa protetor solar para evitar que você tenha queimaduras solares? Isso é um tipo de reforço negativo. Você está fazendo um comportamento para evitar algo ruim. Quando você para no sinal vermelho para evitar uma multa, também é um tipo de reforço negativo. A gente aumenta a frequência de um comportamento para evitar um estímulo desagradável. Vamos a um exemplo. Ter produtividade no trabalho para fugir de sanções, como perda de benefício, desconto de salário ou perda de emprego. Imagina que muitas pessoas às vezes submetem a algumas situações que podem ser que violam seus direitos, que podem ser até humilhantes, para fugir de uma situação desagradável que é simplesmente perder seu emprego. Então, quando há um aumento de comportamentos, da frequência de comportamentos que fogem de um estímulo negativo, a gente chama isso de reforço negativo. Vamos a um exemplo próprio aí da área da segurança do trabalho. Um trabalhador que pensa, não vou usar o EPI, pode gerar uma justa causa? Então, quando o trabalhador usa o EPI, não pela sua proteção, mas para evitar punições dentro do trabalho. Isso seria um exemplo de reforçamento negativo. O reforçamento negativo aumenta a frequência de um comportamento para fugir de uma consequência ruim. Quando você anda pela rua e tem uma pessoa que você não gosta, aí você se esconde. Isso é um reforçamento negativo, ok? E reforço negativo versus punição. Vamos tentar diferenciar.
Reforço ou punição positiva envolve a adição de uma consequência. Quando a gente fala de positivo, é porque uma consequência é adicionada, seja ela boa ou ruim. Quando eu falo de reforço positivo, eu estou adicionando um estímulo agradável. Então, um funcionário que tem uma produtividade, atinge sua meta e recebe um bônus. Eu adicionei algo, que naquele caso é positivo. Enquanto que a punição positiva, eu adiciono também algo, mas algo negativo, como por exemplo, alguma advertência para esse funcionário, caso ele não cumpra o que foi combinado. Já a punição ou reforços negativos envolve a remoção de um estímulo. No caso da punição negativa, eu removo um estímulo desagradável, e no caso do reforço negativo, eu aumento a frequência de um comportamento que remove esse estímulo. Tá? Vamos ao exemplo, para ver se vocês entenderam mesmo. Vamos entender se esse exemplo a seguir é um exemplo de reforço negativo ou punição. José limpa seu quarto todos os sábados de manhã. Na semana passada, porém, ele saiu para brincar com seu amigo sem limpar o quarto. Como resultado, seu pai o fez passar o resto do fim de semana fazendo outras tarefas como limpar a garagem, cortar a grama, capinar o jardim, além de limpar o seu quarto. Nesse caso, o pai dele adicionou uma consequência ou removeu uma consequência? Vamos pensar um pouquinho. Se você disse que esse era um exemplo de punição, você está correto. Porque José não limpou seu quarto, seu pai atribuiu um castigo, ou seja, ele adicionou uma consequência. Nesse caso, uma consequência ruim, que era fazer mais tarefas. Ok? Então, para a gente tirar todas as dúvidas, vamos entender o efeito das consequências. No caso do reforço, sempre há aumento da frequência do comportamento. Quando ele é positivo, aumenta a frequência de um comportamento pelo acréscimo de um estímulo. Um trabalhador atinge uma meta, recebe um bônus e continua se comportando de forma eficiente para continuar recebendo aquele tipo de bônus. Negativo. Aumenta a frequência de um comportamento pela ausência de um estímulo. Então, o trabalhador usa os EPIs, não recebe nenhum tipo de punição e aumenta a frequência do uso do EPI para evitar aquela sanção dentro da empresa. Então, o reforço sempre aumenta a frequência de um comportamento, seja para ganhar uma consequência ou para remover uma consequência negativa. No caso da punição, há sempre a diminuição da frequência de um comportamento. No caso da positiva, a diminuição da frequência do comportamento pelo acréscimo de um estímulo. Então, eu deixo de chegar atrasado para não receber advertências, para diminuir aquelas advertências. E a negativa, diminuição da frequência de um comportamento pela ausência do estímulo. Então, por exemplo, eu paro de chegar atrasado para que não haja perdas financeiras, para que não haja falta, desconto no salário. Então, eu diminuo a frequência justamente para que não haja acréscimo de um estímulo, como uma advertência, ou seja, existe uma adição de um estímulo, uma advertência, uma sanção mesmo. E no outro, eu fujo de perder algum tipo de benefício. Então são coisas diferentes. E aí, você gostou da aula? Espero que sim. Até a próxima!